Olá, muito boa tarde a você que está ligado a partir de agora no programa Visão ao Meio-Dia. Nós vamos diretamente para Londres com o nosso pastor presidente Ivo Gonçalves, na Inglaterra, onde hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. E eu começo esse tema fazendo já uma pergunta ao pastor. Pastor, por que certas pessoas elas têm uma relação com Deus, estudam a palavra, de certa forma elas entendem a palavra, mas não conseguem receber as bênçãos, pastor? O que acontece? Boa tarde. Boa tarde a todos, que a paz esteja com todos vocês, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Essa é uma pergunta muito boa, que muitas pessoas se questionam. Jesus, quando ele pregava, ele falava que a palavra de Deus, ela vai vir na sua vida como uma semente. Ele diz que a semente ela cai em várias terras. E a Bíblia diz que em algumas terras vem pássaros e come aquela semente. Outras terras, ela tem espinho e sufocam a palavra ou a semente. Mas a Bíblia diz que quando cai em terra boa, ela conserva a palavra e ela produz até 100 por 1. Existem terras que entenderam a visão, que compreenderam a visão, e estão sendo abençoadas, estão produzindo. Eu gostaria de dar um exemplo para você que está nos assistindo, para que Deus possa abrir a tua visão, o teu entendimento para algo muito importante. Eu aprendi e eu quero passar para você algo muito importante. Essa palavra está no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, ele está queixando, ele está orando, ele está questionando Deus. Ele dizia: Senhor, por quê? Por que o ímpio prospera? Por que acontece tantas coisas, tantas mortes, e o Senhor não vê isso? Ele está queixando sobre isso. Aí Deus vai falar com ele, e ele vai dizer assim no capítulo 2: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Ou seja, ele vai dizer: Senhor, estou aqui esperando, estou na minha torre de vigília, estou aguardando a tua resposta, para saber o que o Senhor tem para falar comigo. Olha o que é a resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne bem legível sobre tábua, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Aí Deus olha para ele e diz: Abacuque, eu vou revelar para você a visão que eu vou te dar. Primeira coisa, pegue uma caneta e escreve ela. Você não pode esquecer. Sabe que muitas pessoas perdem a bênção de Deus porque muitas vezes ela esquece aquilo que Deus fala. Muitas vezes a terra não consegue absorver ou guardar aquilo que Deus fala, a visão que Deus entrega. Jesus, quando veio à terra, olha para a Bíblia, você vai perceber que todos os lugares aonde Jesus estava, ali diria: ele está vindo para se cumprir a palavra de Deus. Já estava escrito aquilo que Jesus fez. A Bíblia chega a dizer que ele foi morto antes da fundação do mundo. Estava escrito. O teu milagre tem que ser escrito. A visão que Deus te dá, você tem que escrever. A promessa de Deus tem que ser escrita, porque senão a semente cai na terra, e quando ela cai na terra, Jesus disse que as aves dos céus vão tentar vir e pegar a semente. Os espinhos vão tentar sufocar a semente. Existem muitas pessoas que vão ao culto, vão na igreja, mas quando sai da igreja, já não lembram mais, já esquece. Ela não escreve, elas não entendem que quando ela escreve, isso gera uma fé na vida dela. Muitos milagres de hoje eu estou recebendo
eu já escrevi, porque eu recebi a visão. E aquilo ali fortaleceu a minha fé. Tem muitas pessoas que vão por ir. Imagina só, um aluno que vai na escola sem caderno, sem caneta, e acha que vai guardar tudo o que o professor fala. Você acha que ele vai passar de ano no final do ano? Não. É porque ele precisa escrever, para ele guardar, para ele memorizar. Existem muitas bênçãos que hoje Deus me abençoou. Eu olho para o caderno e eu glorifico a Ele. E eu digo para Ele: Senhor, o Senhor não erra. Toda a visão que o Senhor me deu, eu escrevi e hoje está se cumprindo. Olha o que Deus vai falar mais para Abacuque. Isso é muito importante para você. Escreva a vitória do teu filho. Isso está na Bíblia. Escreva a tua prosperidade. Isso está na Bíblia. Deus não fez nada antes dele enviar Jesus. Ele enviou um profeta que chamava Isaías, que já profetizou, que já escreveu que um menino ia nascer de uma virgem. Estava escrito. E quando Jesus chega, tudo estava escrito. Você já pensou se Mateus, se Lucas não escrevesse, se João não escrevesse? Jesus deu uma das maiores revelações para João. Você já pensou se João fosse um crente que não se preocupasse com isso e não escrevesse? Hoje nós não teríamos Apocalipse. Hoje nós não teríamos muitos livros da Bíblia. É importante que você entenda. Tem coisas na sua vida que vão se cumprir amanhã, mas tem coisas que vai demorar. Se você não escrever, você vai esquecer. Se você não escrever, você vai perder a sua fé. Porque Deus diz assim para Abacuque: porque a visão ainda está para cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou falando para você. Vai demorar, mas não se preocupe, ela vai se cumprir. Mas Deus diz: escreve aí, porque quando ela se cumprir, todos vão ter que dizer: realmente Deus é fiel. É isso que você precisa entender. Sabe que muitas pessoas estão na igreja, perdem a fé, desistem, porque Deus dá semente, Deus dá palavra para ela, mas quando ela sai da igreja, ela perde a bênção. E quando chega a prova, ela esquece de tudo. É como aquele aluno que vai na escola sem caderno, sem caneta, e quando chega o dia da prova, ele diz: eu não lembro de nada. Assim são pessoas na igreja. Quando você passar por uma prova, quando você passar por uma luta, como Jesus passou, quando ele estava na cruz, ele sabia que tudo estava escrito. Como que ele sabia? Porque lá no Getsemane, quando ele ora, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Ele diz: mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Porque a vontade de Deus já estava escrito. Queria para a cruz, mas ao terceiro dia ele também ressuscitaria. Quando você passa por uma luta e você fica perdido, é porque você perdeu aquilo que estava escrito. Tudo que está escrito, tudo que Jesus deixou escrito, Ele deixou para mim e para você. É um testamento. Então você precisa entender. Nesta tarde, escreva a visão. Creia na visão. Acredite naquilo que está escrito na visão. A luta que você está passando, a luta que você enfrenta, não vem para te destruir,
mas para que se cumprir aquilo que está escrito. Muitas vezes eu passei por lutas, provas, mas estava escrito. Eu sempre lia: você é mais que vencedor. Jesus disse: assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E eu escrevia, e eu acreditava. É isso que você tem que escrever. Jesus disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Escreva, Amém. Leia, acredite. A fé é que vai te trazer a vitória. Porque Deus diz assim: Abacuque, porque o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Só tem uma maneira de você fazer justiça na tua casa, na sua vida. É pela fé. E quando você tem fé naquilo que está escrito, não nas circunstâncias, você vence todas as suas batalhas. Essa é a visão de Deus para você. Faça justiça pela fé. Escreva a visão. Escreva a salvação da tua família. Amém. Escreva a salvação do teu filho. Escreva a tua casa nova que Deus vai te dar. Escreva aquilo que Deus vai te abençoar. E eu tenho a certeza que isso vai gerar fé em você. Porque isso que você escreveu já está escrito na palavra. São as promessas que Deus tem para você. Não deixe o diabo escrever sua vida. Não deixe o diabo escrever tua história. Escreva você. Tem muitas pessoas que deram a caneta para o diabo, para ele escrever a vida delas. E se você der a caneta para ele, ele vai escrever doença, miséria, fracasso. Se você der a caneta para ele, você está perdido. Mas quando você entende que Jesus disse: vocês são a carta escrita de Deus na terra, você começa a entender que a palavra de Deus já está escrita, a sua vitória, a sua bênção e a sua salvação. Amém. Aí cabe só você ter fé e fazer justiça. E fazer justiça. Pega a caneta agora. Faz justiça na tua casa. Pega a caneta agora. Escreve as suas maiores vitórias. Creia nelas. Ore por elas. Confie nelas. Que Deus vai honrar você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Te dê vitórias. Abençoe a tua vida. Essa é a visão do meio-dia. E eu oro para que Deus possa abrir tua visão, para que você escreva ela. Escreva a tua visão, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um abraço, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho uma perguntinha, eu não posso deixar o senhor ir embora sem uma pergunta. E a pergunta é, pastor, por que existe tantas pessoas que faz coisas erradas, pastor, e elas são prósperas? Por que isso, pastor? Ou isso é momentâneo? Existe no reino dos céus, Marcos, muitas pessoas às vezes confundem prosperidade e pobreza. A Bíblia diz que Deus, Ele criou tanto o pobre quanto o rico. Isso é bíblico, está na Bíblia. Por que a Bíblia vai dizer isso? Porque existe riqueza e valores. Dinheiro para Deus não é riqueza. O que mais importa para Deus são valores, caráter, santidade. Muitas pessoas têm uma visão errada de riquezas. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que a maior riqueza para Deus não é o dinheiro. Não. São valores, preços que você vai pagar para ter uma vida com Deus. Esses são os maiores valores. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Se você não tiver caráter, uma vida com Deus, isso não vale nada para Deus. Jesus lança uma parábola que ele fala de um homem que acumulou
muitas coisas no seu celeiro. E ele diz: estou farto, tenho tudo o que eu preciso. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: naquela noite houve uma voz que disse assim: louco, hoje pedirão a tua alma. E para onde você vai? Você pode comprar carros, casas com teu dinheiro, mas os céus só entra quem tem valores, quem pagou um preço, quem abriu mão das coisas deste mundo para estar com Deus. Amém. É por isso que a tua visão, ela tem que estar em outro lugar. Quando você olhar para um homem, para uma mulher, não olhe para o dinheiro dele, olhe para o caráter dele, porque isso vale mais que dinheiro. Amém. Amém? Amém, pastor. E você, sempre acompanhando junto com a gente o programa Visão ao Meio-Dia, sabe que nós estamos aqui no canal Ive Franca. E eu lembro você que nós temos a igreja em Ribeirão das Neves, a igreja em Franca, está aí na tela do seu vídeo, os endereços para que você possa nos acompanhar, para que você possa vir até nós e, claro, evangelizar cada vez mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus.